Amados e queridos irmãos e amigos, com toda alegria e prazer, eu te desejo a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez nesse canal, A Luz da Verdade para o Mundo. Que Deus te abençoe. Eu convido você agora nesse momento para fazermos uma oração juntos. Vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Santo e eterno Deus, agradecidos somos por mais uma vez estarmos juntos aqui para estudar a Tua Palavra, que é o poder do Teu caráter, do Teu amor em nossas vidas. Perdoa nossos pecados. Abençoa toda a família, derrama sobre nós uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, com muita alegria, vamos agora nesse momento e pela paz e pelo Espírito Santo estudar a palavra do Senhor. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, mande o seu comentário, dê o seu like e aí vocês vão estar nos ajudando a pregar essa mensagem. Vocês que já são inscritos, que mandam sempre seus comentários, eu agradeço muito. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. O tema que vamos meditar nesse conteúdo, nesse vídeo, o tema é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a grande separação que vai haver. Meus queridos, vamos estudar esse tema. Peço a vocês, com muita atenção, vamos aqui estudar Bíblia e Espírito de Profecia. Eu gostaria, nesse momento, de pedir para vocês que indique esse canal para seus amigos, seus parentes, para que eles possam alcançar essa palavra que estamos aqui sempre falando, que é o poder de Deus, que é o Evangelho eterno, que é a luz da verdade para o mundo. Nos ajude. Indique esse canal para muitas pessoas, que vocês vão estar nos ajudando. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Bom, meus queridos, vamos falar desse assunto usando aqui a Bíblia e Espírito de Profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia e a grande separação que vai haver. Muito bem, sabemos que a chuva temporã e a chuva seroida já está acontecendo. Sabemos muito bem que esse assunto é bem explicado e explanado na Bíblia e Espírito de Profecia. Você que é adventista do sétimo dia, que faz parte dessa igreja, que tem os espíritos de profecia na sua casa e estuda, sabemos juntos que estudamos como adventista do sétimo dia, sabemos que a chuva temporã já está acontecendo e a chuva seroida também está acontecendo. Não estão elas acontecendo na plenitude que deveria acontecer. Mas, aos poucos, já está havendo esse acontecimento, esse milagre, esse poder sobre vidas de cristãos sinceros que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus e anda nos seus princípios. Queridos, sabemos também que
essa chuva serôdia, ela vai cair sobre a terra, sobre o povo de Deus, numa grande plenitude de poder. E aí vai ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, toda ela que anda em obediência com Deus. E essas pessoas vão pregar o Evangelho com todo o poder e toda a glória. E diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, que João viu um anjo voando no céu, com grande poder e grande glória, iluminando a terra. E com o Evangelho eterno, ele pregava sobre todas as nações, tribo, povo e língua. Meus queridos, esse anjo ainda vai se manifestar. Quem é esse anjo? Esse anjo é o povo de Deus. É aqueles que vão receber a chuva serôida, o poder do Espírito Santo, é aqueles que vão ser fiel nas provações e vão pregar com grande poder e grande glória debaixo de provações e perseguição. Muito bem, vamos ler aqui um texto da Bíblia e vamos entender esse assunto melhor. Meus queridos, vai haver uma grande separação na Igreja de Deus, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa separação vai acontecer, essa separação em massa, vai acontecer no decreto dominical. E sabemos que nesse decreto vai se revelar quem é trigo e quem é joio. E sabemos mais ainda que esses trigo que vai ser revelado é o que está preparado e que vai receber a chuva serôida e o poder do Espírito Santo e vai pregar com grande poder e grande glória. Mas o joio sabemos que é nossos irmãos que convivia com a gente e agora vai se tornar os nossos piores inimigos. Vamos estudar sobre isso aqui. Vai haver essa grande divisão, essa grande separação na Igreja de Deus. Aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, irmãos. Vamos abrir lá 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 20. Diz aqui que em numa grande casa, não existe só utensílio de ouro e prata, mas há utensílio de quê? De barro, de bronze e de madeira também. Uns para a honra e outros para desonra. Sabemos, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que na igreja não existe só irmãos bonzinhos, irmãos que honram a palavra de Deus e o próprio Deus, que honram a mensagem de Deus. Sabemos que existem irmãos na igreja que é para desonra e vergonha. E Jesus falou, ai daquele que, porém, que vem o escândalo. Melhor seria amarrar uma corda com a pedra, amarrar uma corda no pescoço com a pedra e jogar ele na profundeza do mar. Queridos, ai daqueles por quem vem um escândalo. E muitos na igreja, dentro lá, aonde há a palavra de Deus, muitos são para a desonra e outros para a honra. Vamos entender, meus queridos, sempre houve essa separação. Separação essa que vai ser revelada no decreto dominical quando aí o trigo e o joio ser revelado. Vai haver essa grande
separação. Ali no tempo de Adão e Eva, quando eles caíram no pecado, foram expulsos do Éden, vimos ali Caim e Abel. Ali Caim se tornou filho do diabo e Abel era filho de Deus. Vimos ali na época de Moisés, os homens eram pessoas naquela época que se desviaram do caminho do Senhor, se tornaram filhos do diabo, as filhas formosas, e eles comiam, bebiam e se prostituíam e viviam na iniquidade e no pecado. Foram avisados daquilo tudo, mas não deram ouvido, se tornaram filhos do diabo e Deus achou por melhor destruir aquela nação. Só quem se salvou foi Noé e seus filhos e sua esposa. Mas sabemos também que no decorrer da pregação de Noé, muitos se salvaram, mas quem entrou na arca mesmo foi Noé e sua família. Muito bem. No tempo de Israel, houve muitas rebeliões e muitas separações. Sempre tem acontecido essas separações. Sabemos que Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores. A sua nação escolhida de Deus, que eram os judeus, não aceitaram essa luz, o próprio Salvador. E eles apostataram e até hoje não aceitaram essa mensagem. E Jesus aí se torna agora perseguido por eles. E é tão verdadeiro isso que quando perguntarem para Jesus lá no céu, Mestre, Senhor, que feridas são essas? Ele vai responder, essas feridas eu ganhei na casa dos meus amigos. Queridos, sempre vai haver separações, mas a grande em massa, que como nunca houve, vai acontecer agora nos nossos tempos. Está perto, logo, logo, no decreto dominical. Abra vossas Bíblias aí no livro de Mateus, irmãos, vamos ler aqui no capítulo 13 e o versículo 36 e o 37. Mateus 13, 36 e 37. Para a gente ganhar tempo, para que esse vídeo fique curto, vamos aqui ler o texto que nos leva a mostrar a conclusão aqui da parábola do trigo e do joio. Jesus lançou a parábola do trigo e do joio ali e mostrou para os seus discípulos e para aquelas pessoas. Os discípulos não entenderam, não compreenderam. E quando eles voltaram ali para casa, Jesus despediu a multidão, voltaram para casa e Jesus ali com os discípulos, eles falaram para Jesus, Mestre, nos explica a parábola do joio e do trigo, a gente não entendeu. E olha o que Jesus falou aqui. Ele diz assim, o que é semeado, a boa semente, é o Filho de Deus, do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Jesus aqui nos mostra, irmãos, que quando ele plantou a boa semente, veio o inimigo e plantou uma semente ruim. E aí nasceu o trigo e no meio nasceu também o joio. Eu sempre morei em sítios, em roças, em mato. Eu já vi várias plantações de trigo. Eu vou dar um exemplo aqui. O trigo, quando ele cresce e mostra semente. Ele, quando amadurece, ele mostra a semente. O joio com o trigo, que ali são uma erva daninha, que atrapalha o trigo, enquanto ele não madura, ele parece idêntico ao trigo. E parece até
que é a mesma planta, mas não é. A diferença é quando há um amadurecimento. Aí aparece quem é o joio e quem é o trigo. Muito bem. O que eu quero dizer com isso, nessa plantação, e Jesus quis dizer que hoje na igreja não só existe trigo e filhos de Deus, existe também joios, que é filho do diabo. Não vamos se aprofundar aqui nessa parábola, porque o nosso objetivo é mostrar que essa grande separação que vai haver na Igreja Adventista do sétimo dia, ela está prestes a acontecer. Hoje há separações na igreja, sabemos disso, mas em pouca quantidade. Não vamos entrar aqui também nesse argumento, nesse assunto das separações que há na igreja. Da Igreja Adventista saiu muitas ramificações e surgiu muitas separações. E hoje, até dentro dela, há também separações. Mas o que eu quero falar e dizer é que na Igreja Adventista, lá dentro, tem o joio e o trigo. E nesse momento, meus queridos, nem eu, nem você podemos julgar e fazer juízo e fazer separação dessas duas classes. Devemos deixar isso acontecer quando vier as provações. Quando vier as provações, quando vier o decreto dominical, sabemos que ali vai ser revelado o trigo e o joio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão adventista, que estuda Bíblia e Espírito de Profecia. O juízo investigativo já começou, sabemos disso, em 1844. Começou pelos mortos e vai terminar pelos vivos. Se estiver pelos vivos, a Bíblia não fala, o Espírito de Profecia não fala, não revela isso, se já está pelos vivos. Mas, se estiver pelos vivos, Deus já está separando lá no céu, lá pelas obras, Ele está separando o joio e o trigo. E eu e você não sabemos, mas Deus sabe quem é, e Ele já está, se estiver o julgamento pelos vivos, Ele já está separando. Quando vier o decreto dominical, para Deus, o joio e o trigo já estão separados. Mas para nós aqui na terra, não está e nós não podemos fazer esse julgamento. E aí, meus queridos, num decreto dominical vai ser revelado tudo. É isso que vamos estudar. A grande separação. E diz aqui no livro de 1 João, meus queridos, 1 João, capítulo, olha, abra vossas Bíblias e vocês vão ver em 1 João o seguinte, que sempre existiu o joio e o trigo, os filhos de Deus e os filhos do diabo, desde o início da queda até hoje. Isso acontece e tem acontecido. Só que aqui no livro de 1 João, capítulo 3, e versículo 8, 9 e 10, nos diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo, como Caim foi do diabo. E diz aqui, porque o diabo vive pecando desde o princípio, sabemos disso. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele, aquele que permanece nele, é a divina semente, é aquela semente lá do trigo, é aquela semente
que é filho de Deus. E diz aqui, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é trigo não vive pecando, porque é nascido de Deus. Mas quem é joio, que vive pecando, é do diabo e é filho dele. Então, na igreja, meus queridos, existe dois tipos de classes de pessoas. Os que choram e gemem pelos pecados e vivem santificando sua vida com Deus e se preparando para receber a chuva serôida, o poder do Espírito Santo para pregar com grande poder e grande glória, mesmo debaixo de decreto e perseguição, mas também existe aqueles que vivem pecando e é filho do diabo. Porém, não podemos julgar, mas esses vão ser revelados num decreto dominical. E diz aqui, ora, esses não podem viver pecando, porque é nascido de Deus. Aí aqui diz, no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão são filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, procede do diabo. Então, meus queridos, eu quero falar esses textos aqui mostrando bem diretamente na palavra de Deus, na Bíblia, que na igreja não só existem irmãos santinhos, bonzinhos, irmãos que realmente são filhos de Deus. Existem aqueles que são instrumento de Satanás e vão se tornar os nossos piores inimigos. Bom, meus queridos, essa separação vai haver num decreto dominical. Olha, a chuva temporã, a chuva serôida, o decreto dominical, aí vai haver a separação. O povo que se dizia que era de Deus, que estava dentro da igreja, agora vai se tornar os nossos piores inimigos. Vamos pregar sobre perseguições, tanto do mundo como da própria igreja. Aqueles que apostataram e foram antigos irmãos nossos. Irmãos, nesse tempo, é importante frisar uma coisa aqui. Nesse tempo, você vai ter que abandonar muitos, até seus parentes, talvez seus filhos, sua esposa, talvez até sua mamãe, seu papai. Vamos ter que fazer essa separação, não só na igreja vai haver, como entre família e entre amigos. Então a coisa é muito séria quando houver essa grande separação na igreja adventista do sétimo dia. Queridos, quando esse evangelho for pregado a toda criatura, a toda nação, com grande poder e grande glória, e a porta da graça fechar, só vai existir duas igrejas. A igreja de Deus e a igreja do diabo. Só duas. E essa igreja do diabo, perdida, ela vai nos perseguir. Vai haver um tempo de angústia, como nunca houve na vida, aqui na terra, sobre o povo de Deus. Mas o Espírito Santo, os anjos de Deus e o próprio Deus vai estar com o seu povo sempre ali, protegendo e guardando. Mas, antes da porta da graça fechar, antes dessa mensagem ser pregada a toda criatura, a toda nação, muitos irmãos vão perder suas vidas, vão ser mártires. E muitos antigos irmãos
que viraram apostatado e declararam que realmente agora é joio, vai ajudar nessa matança. Queridos, você não sabe hoje quem é seu irmão verdadeiro. Você não sabe quem está do seu lado, se é joio ou se é trigo. Você não sabe realmente se seu irmão de fé vai continuar com você até o final. O irmão aqui do seu lado não sabe que vai conviver com você até o final. Eu não sei se você firme e você fiel a Deus nesse momento. Oxalá que eu seja e você seja, meu querido irmão. Porque só na prova é que vamos agora entender, compreender e vamos tomar uma decisão, ou para a vida ou para a morte. Sabemos que muitos que estão se preparando agora nesse exato momento, estão clamando a Deus, estão ali confessando seus pecados, estão abandonando seus pecados, estão santificando sua vida, esses vão ser fiéis. Mas aqueles que são negligentes, são falhos, fracos, são convenientes com o pecado, com a apostasia que hoje está acontecendo dentro da igreja, esses vão ser os nossos piores inimigos e traidores. A coisa é séria. E eu gostaria aqui de ler um texto do Espírito de profecia para você, meu querido. Diz aqui que em toda ocasião em que tem lugar a perseguição, aqueles que a testemunham tomam decisões, seja em favor de Cristo, seja contra ele. Muitos tropeçam e caem, e apostatando da fé, que uma vez defenderam, cairão e sairão das fileiras de Deus. Diz aqui que só vai haver 2 exércitos, permanecerão distintos e separados um do outro. 2 exércitos só vai existir, extinto e separado um do outro. Vai existir o exército de Satanás e o exército de Deus. A partir da hora que houver, meus queridos, essa grande provação, esse grande acontecimento que vai ser o decreto dominical, meus queridos, vai haver agora 2 exércitos. E esses 2 exércitos vai sair de dentro da igreja adventista do 7º dia. Um exército vai sair da igreja adventista do 7º dia, que é o remanescente, o povo de Deus, e outro exército que é o joio, que é o povo apostatado, que não queria dar ouvido à verdade, receberam grande luz, grande verdade, porém vão formar um exército agora contra o povo de Deus. E vai haver agora uma grande batalha. É o povo de Deus agora pregando com grande poder e grande glória, que é aquele anjo do Apocalipse 18 que João viu, é aquele povo ali, que vão pregar agora debaixo de perseguição e até de morte e de decreto. Queridos, e aquele exército que saiu de dentro da igreja agora inverteu-se. Eles vão ser agora de Satanás, se revelar agora que é joio e vão agora contra o povo de Deus. E agora o povo de Deus vai pregar para o mundo, porque sabemos que lá no mundo tem muitos filhos de Deus que precisam receber essa grande verdade. Então é isso, meus queridos, que vai acontecer. Mas diz aqui um texto que nos chama a atenção. Diz assim, olha, vi, ela falando, vi, isso é a palavra do Senhor, vi que Deus tem filhos honestos
entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade, mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado do remanescente. Queridos, Deus tem muitos filhos honestos nas igrejas caídas e mesmo entre os adventistas do sétimo dia, e eles vão ser chamados para se juntar a esse povo remanescente. Queridos amigos, queridos irmãos, se você lê profecia, lê a Bíblia, meus irmãos adventistas, eu nasci e me criei nessa igreja adventista. Eu amo essa igreja. Eu não estou aqui acusando, condenando, criticando ninguém. Eu não quero mal para essa igreja. Eu recebo às vezes mensagem, eu recebo comentário que eu sou um desertor, que eu estou falando mal da igreja. Eu jamais falo mal da igreja. Eu falo o que está escrito e o que Deus revelou pela pena inspirada e ela escreveu e hoje é a palavra do Senhor. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para você que quando houver tudo isso, essa grande separação, não vai haver mais organização, CNPJ, não vai haver mais igreja, 4 paredes. Se estiver a organização CNPJ, 4 paredes, funcionando, agindo de uma forma natural, é porque já está coligada com a besta, com o papado e com todos que estão apostatados. Por isso que devemos entender uma coisa, você e eu que é adventista, a igreja, 4 paredes, a organização, ela não vai até o final. Muitos adventistas acham que quem sai da igreja está perdido, apostatou. Devemos entender que há vários motivos de pessoas saírem da igreja. Hoje, por exemplo, quem prega a verdade, quem chama o pecado pelo nome e mostra a apostasia da igreja, é perseguido. E às vezes é até obrigado a deixar a igreja e pregar individualmente e sair pelo mundo aí pregando o evangelho. Eu sou contra quem sai da igreja e fica fazendo, eu digo assim de uma forma, ministérios que não existem e não vai existir. Ministérios esses com placas de igreja. Queridos, só existe uma igreja que Deus chamou e orientou ela, e ela tem uma responsabilidade para pregar para o mundo. É a igreja adventista do sétimo dia. Porém, ela está em falha. E eu e você, quando prega a verdade, ela nos persegue. Agora, evidente que ela tem muitas pessoas lá dentro, sincera. O remanescente de Deus está lá dentro, como também está lá no mundo. Então, Deus tem filhos honestos entre os adventistas e as igrejas caídas. E vão ser chamados a se juntar ao remanescente. Essa grande separação, irmãos, vai acontecer. Eu sou contra quem sai da igreja e fica abrindo placas, CNPJs. Eu não sou contra quem prega a verdade, como eu também prego a verdade. Eu não aconselho ninguém sair da igreja, eu não aconselho ninguém ser contra a igreja. Pelo contrário, fique na igreja, fique lá, pregue a verdade lá.
Agora, se lhe perseguirem, procura um meio de pregar o evangelho para o mundo, para as pessoas, sem ser dependente de igreja. Porque às vezes você é dependente de igreja, é perseguido e você é impedido de pregar o evangelho. Para quem você vai levar essas pessoas quando prega o evangelho, se lá dentro você está sendo perseguido? O que você pode fazer é pregar a verdade para ela, orientar ela. E se ela quiser ir para a igreja adventista, vá. Se não, siga o caminho que tem que seguir, que é a verdade, a luz que está na Bíblia e espírito de profecia. Porque, irmãos, igreja, organização CNPJ, não vai salvar ninguém. Quando surgir essa grande separação, é isso que eu quero dizer. Quando houver essa grande separação, esse decreto dominical, que o joio e o trigo se revelar, não vai haver mais organização. Não tem para onde acontecer tudo isso e continuar a organização, o CNPJ, funcionando normalmente. Primeiro porque vai haver decretos, leis que vão perseguir o povo de Deus. Então, meus queridos, precisamos entender isso. E ela diz aqui o seguinte, olha, presta atenção aqui, o que a palavra de Deus nos diz agora. Os que abandonam a Deus, os que abandonam a Deus para salvar sua vida, serão abandonados por Ele. Ao procurar salvar a vida, renunciando à verdade, eles perderão a vida eterna. Os que, irmãos, abandonam a Deus para salvar a sua vida, serão abandonados por eles. E eles procurarão salvar a vida, renunciando à verdade, essas pessoas. E eles perderão a vida eterna. Queridos irmãos, queridos amigos, muitos nesse tempo vão trair a obra de Deus, vão se acovardar, vão abandonar a Deus para salvar a sua própria vida, porém vai perder a vida eterna. E é isso que vai acontecer nessa grande separação. Diz aqui, o afeto natural por parentes e amigos não deve levar alguma alma que vê a luz a sujeitá-la. A desonra a Deus, o Pai e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito, será recebido todo pretexto possível para a desobediência pelos homens que preferem, como muitos no tempo de Cristo, a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Se alguém escolhe a esposa ou seus filhos, o pai ou mãe, antes que a Cristo, essa escolha permanecerá pelos séculos eternos em todo o seu peso de responsabilidade. Queridos, é isso que vai acontecer e já está acontecendo. Muitos vão escolher honrar mais a homens e famílias e parentes do que a Cristo. E com esses que decidem a fazer isso aí, vão se separar de Cristo e da igreja do seu povo, e vai ser os piores inimigos de Deus e do seu povo aqui na terra. A alma que teve luz a respeito do sábado do Senhor, sua lembrança da criação, e para livrar-se de incômodos e vitupérios, resolveu continuar sendo desleal, vendeu a seu Senhor, desonrou o nome de Cristo, tomou sua posição com os exércitos do anticristo, junto com eles, no último grande dia, encontra-se fora da cidade de Deus, e não com as leais, sinceros e justos
no reino celestial. Essas pessoas vão se encontrar fora do reino de Deus. Todos os que têm fé genuína serão experimentados e provados. Talvez tenha que abandonar casas, terrenos e mesmo os próprios parentes devido à cruel oposição. Queridos amigos, queridos irmãos, esse tempo está para vir. Muitos já estão procurando ter uma vida mais aprazível, mais cômoda, do que seguir a palavra de Deus. Muitos estão renunciando à verdade para andar num caminho largo. E eles vão, no fim deles, é a apostasia. E vão deixar o povo de Deus e vai ser seus piores inimigos. Meus queridos, e diz aqui um texto que diz que Deus tem muitos filhos dele nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas do sétimo dia, observadores do sábado, que não andam na luz. O Senhor quer que a mensagem da verdade seja proclamada para que os protestantes sejam advertidos e despertados para as verdadeiras condições das coisas e considerem o valor do privilégio da liberdade religiosa que tem desfrutado há muito tempo. Irmãos, tanto na igreja católica como nas igrejas protestantes, existe um grande número lá que estão mais dispostos a obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos e virão para o povo de Deus do que muitos adventistas que tiveram luz, guardaram o sábado, porém não andaram num caminho do Senhor. E diz aqui, meus queridos, um texto aqui, diz assim: Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente. Satanás trabalha hoje para que isso, o que aconteceu na vida da nação judaica, que apostatou, não aceitou Cristo como seu Salvador, que aconteça hoje com a nação hoje, com o povo. E diz aqui, onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levemente, ali a igreja se envolve em treva, esfria a fé, esfria o amor e entra a separação e a discórdia. É o que já está acontecendo. Isso já está acontecendo quando a mensagem ela não é recebida. Hoje na igreja há muita desavença, muita discórdia e muita separação. Mas essa separação maior e em grande massa vai acontecer no decreto dominical. E ela diz assim aqui, um texto do grande conflito na página 608. Esse é um texto clássico que nos mostra que realmente vai acontecer isso, que os nossos maiores inimigos vai ser aqueles grandes homens, grandes pessoas que tiveram luz. Diz aqui, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonam sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Chegarão a ver as coisas
escolheu o lado mais fácil e popular. Homens de talentos e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado, na verdade, entregam sua capacidade a enganar. Olha bem, empregam sua capacidade a enganar e desviar as almas. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Irmãos, esses homens que tiveram grande luz, homens de vários talentos, de talentos grandes, homens que ocuparam o púlpito, até pastores, homens de liderança, homens sábios, abandonarão a fé, vão se alistar na fileira de Satanás e se tornarão os nossos piores inimigos. Essa grande separação, irmãos, vai acontecer na igreja adventista do sétimo dia. E hoje estamos caminhando para isso. A apostasia dentro da igreja. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Porque quando se fala da verdade, da mensagem como deve ser pregada, ela é mentira. Você está sendo um traidor, uma pessoa que está falando mal da obra e que você é uma pessoa perseguidora da igreja. Porque você prega a verdade, então a verdade virou mentira. Quando você fala mentira, coisas agradáveis, aí é verdade. Você é bem recebido, bem acolhido e é um irmão muito amado. Então, meus queridos, hoje está acontecendo isso. E essas pessoas que recebem a verdade como mentira e a mentira como verdade serão os nossos piores inimigos. Quer ver um exemplo? Se você for lá no púlpito hoje da igreja e pregar sobre as doutrinas, os princípios da igreja, como ela deve proceder e como ela deve andar nos caminhos do Senhor, você é cortado de pregar. Você é cortado e não pode ter mais cargo, não pode mais pregar, e você é uma pessoa agora mal vista, como perseguidor e como prega heresia. Queridos, eu estou pregando aqui mentira? Heresia? Jamais. Eu estou lendo, eu estou falando o que está escrito. E mais ainda, se você pegar os livros aqui, de espírito de profecia, da nossa igreja, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esses livros mostram o que está acontecendo, o que aconteceu no passado da história da igreja e o que vai acontecer. Você apenas, se você falar o que a igreja deveria fazer e mostrar a apostasia dela, se você fizer isso, você é cortado, é perseguido. Agora imagine quando vier o decreto dominical sobre esse povo, sobre nós. Qual vai ser a decisão deles? Homens que de grandes talentos, de grande luz, apostatarão, serão nossos piores inimigos. E eles vão nos trair, vão nos perseguir e vão até nos ajudar as pessoas a nos matar. Porque vai haver mártires, e esses mártires vão ser perseguidos, mortos, e muitos antigos irmãos deles, dos que vão morrer, vão ser participantes dessa perseguição. Queridos, a coisa é séria. Devemos nos preparar para esse dia estar pronto. Nos preparar para que a nossa coroa não seja tomada e nós possamos ser fiel até a morte. E diz aqui um texto: foi-me mostrado um grupo sobre o nome de Adventista do sétimo dia, que estava
aconselhando que a bandeira ou sinal que nos torna povo distinto não devia ser tão chocantemente defendida. Descrevendo o povo remanescente de Deus, diz João: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, 12. E esse texto está em Mensagens Escolhida, volume 2, página 385. Ela viu um povo, um grupo de adventistas do sétimo dia que estava aconselhando que a bandeira, o sinal que nos torna povo distinto, não devia ser tão chocantemente defendida. Irmãos, esse grupo vai apostatar. Ele já é apostatado. Só que no decreto eles vão mostrar que são joio e vai sair a grande massa do meio do povo de Deus. Queridos irmãos, oxalá que eu e você não seja essas pessoas. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele derrame o Espírito Santo sobre nossas vidas, que possamos ter um coração sensível para ouvir a palavra de Deus, para obedecer os seus mandamentos. E no decreto dominical possamos estar firmes, preparados e não se acovardar e ser traidor da obra de Deus. Porque, meus queridos, eu não quero me ver sendo um perseguidor do povo de Deus. Eu estou aqui pregando o evangelho. Eu não estou perseguindo a igreja, não estou perseguindo o povo de Deus, eu não estou perseguindo ninguém. Eu estou falando a verdade. E essa verdade devemos pregar. Os pastores, a igreja, pregam que todos ali são trigo, são irmãos de fé, que todos ali estão salvos. Ali não há inimigo, a igreja santa é boa. Irmãos, devemos mostrar o outro lado da história. Devemos mostrar que de dentro da igreja vai surgir inimigos piores do que do mundo. E oxalá que eu e você não seja esse inimigo que é piores do que daqueles que há no mundo. Que possamos ser o trigo, não o joio. Espero que Deus tenha misericórdia de nós, e eu tenho certeza que Ele tem. Espero que eu e você abra o coração, seja sensível à palavra de Deus. E que possamos, meus queridos, entender, compreender e chegar a uma conclusão que precisamos nos preparar para que nesse dia possamos estar como trigo na presença de Deus e enfrentar toda a perseguição, toda a provação e ser fiel até a morte. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, eu gostaria que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, mande o seu comentário, dê o seu joinha, se inscreva nesse canal. Assim você fazendo, vai nos ajudar. Vamos trazer mais mensagens aqui. Mensagens essa, alertadora, mensagens essas que vão mostrar cada dia os erros, a apostasia que está dentro da igreja de Deus e que ela precisa acordar, ela precisa mudar. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. A igreja precisa acordar. Porque senão, meu querido amigo, eu e você pode se tornar um perseguidor, um inimigo do povo de Deus. E ele pode cobrar depois em nossas vidas o que praticamos aqui. E é importante que eu e você seja firme, não desista desse caminho, estude Bíblia
e espírito de profecia, para você não ser enganado. Oxalá que possamos ouvir a voz de Deus cada dia, no nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos? Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra. Abençoa a todos. Estejam com todas as famílias, Senhor, abençoando elas. Abençoe esse canal, Senhor, que ele possa crescer para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, até o próximo vídeo, no nome de Jesus.